Aloha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa última aula que fala sobre a síndrome do impostor. Hoje a gente vai falar sobre o medo, a comparação e por que eu não consigo ter clareza para definir objetivos, metas ou me conectar com esse eu que está lá na frente, com o nosso eu do futuro, ok? Então, sem delongas, vou explicar aqui item a item. Muito bem, o que nós vamos ver hoje aqui? A gente vai falar sobre entendendo o medo na síndrome do impostor, porque nos comparamos, desconexão com o nosso eu do futuro e por onde começar para lidar com a síndrome do impostor. O que mais eu posso fazer para sair desta que eu entrei e não consigo mais sair, ok? Então, como é que vai ser a nossa aula? Eu vou falar sobre o conceito, vou falar sobre frases que nós costumamos dizer a nós mesmos e, no fim, como lidar, como identificar se essa questão está associada ao que nós pensamos, ao que nós fazemos, ao que nós vemos, né, a nossa realidade e como lidar com isso, ok? Então, vamos começar com o conceito do medo. Para a gente entender um pouco o medo, como funciona na nossa cabeça, a gente vai falar como se fosse, vou fazer uma analogia a um alarme de incêndio. O alarme de incêndio, ele vai tocar por determinadas situações, só que nem sempre quer dizer que há fogo. Pode haver fumaça ou qualquer outra manifestação que não seja um problema real. Pode ser apenas um problema imaginário. É o que acontece com a questão da síndrome do impostor para a gente. Então, o medo é uma emoção básica, primitiva e essencial à nossa sobrevivência. Desde os nossos primórdios, a gente se maneja com a questão do medo. Para quê? Para saber se aquilo que se apresenta, que aquilo que a gente está percebendo em nossos sensores, né, nos nossos 5 sentidos, é uma ameaça à nossa existência, à nossa autopreservação, ok? Ele é processado pela amígdala cerebral, que está dentro do sistema límbico, como a gente já vem falando em todos os nossos vídeos, porque é ela que é responsável por perceber esse tipo de ameaça, podendo trazer, quando ela fica muito ativa, por exemplo, da ansiedade, a questão de sequestrar a informação e não levar para o nosso córtex pré-frontal dorso-lateral, que é o que vai regular essa emoção, levando determinada química, determinada informação para o nosso corpo. O medo, ele pode ser inconsciente ou ele pode ser consciente, né? O inconsciente, ele surge de forma automática, sem consciência plena do que está acontecendo. Ele é regulado pela nossa amígdala e não é pensado. Não é um medo que a gente tem de alguma coisa que a gente já sabe como funciona. É o nosso inconsciente que está operando. E quando o nosso inconsciente opera, ele tem uma resposta muito mais rápida, muito mais reativa. Então, por exemplo, escutar barulhos no escuro. A gente pode imaginar N coisas, né? Que pode ser um bicho, pode ser uma pessoa querendo nos assaltar, enfim, um fantasma, e aí vai de cada pessoa, né? Medo de um animal sem a gente conhecer. Então, muitas vezes a gente teve uma experiência no passado que não foi muito grata e a gente termina tendo medo de gato, medo de cachorro, que às vezes é um medo que realmente está na nossa mente, né? Está na nossa cabeça, que às vezes o cachorro não vai fazer nada, um gato não vai fazer nada, e a gente termina tendo medo. Tem gente que tem pavor de barata por conta de algum trauma que sofreu no passado, por exemplo. Mas se a gente for passar e pensar isso de forma muito lógica, a barata, coitada, teria que ter muito mais medo da gente do que a gente da barata, né? E por que pode acontecer o inconsciente? Por conta de crenças, por conta de memórias, de experiências passadas e gatilhos que não são pensados. Isso acontece muito, por exemplo, quem tem síndrome do pânico. A síndrome do pânico, na verdade, é uma resposta do corpo perante algum gatilho, que muitas vezes, e na sua grande maioria, não é pensado, ok? Ele pode ser reforçado através de associação com algum evento, mas não necessariamente quer dizer que aquele evento é quem gerou esse medo, esse pânico. E depois tem o medo consciente, né, onde a gente consegue identificar a causa. Então, por exemplo, eu tenho medo de contar uma determinada coisa para uma pessoa, porque eu sei que essa pessoa vai ter uma reação violenta, ou essa pessoa vai ter uma reação que não vai ser legal. Eu estou com medo de pedir um aumento para o meu chefe, e muitas vezes está na nossa cabeça, né? Porque o não você já tem,
Mas aí você cria aquele monstro do chefe, ou o monstro do marido, ou da esposa, medo de contar alguma coisa. É um medo consciente, é um medo pensado, ok? Ele envolve o córtex pré-frontal dorso-lateral, que a gente já falou, que é responsável por regular nossas emoções. E, exemplo, vou te dar um exemplo como está aqui. Você sente medo de pensar numa apresentação, ter medo de gravar, ter medo da câmera, você tem medo da água, às vezes nem aconteceu nada, mas você tem medo, sei lá, alguém contou alguma para você, eu sei que se eu entrar no mar, um tubarão vai me pegar. Medo pensar. Pensamentos como, e se eu falhar, não sou bom o suficiente para isso? Então você pensa nisso, você pensa nesse medo antes. Não é um medo inconsciente. É muito mais um sentimento do que propriamente dita a emoção do medo pela primeira vez, a emoção do medo inconsciente. O medo inconsciente pode se tornar inconsciente e vice-versa, dependendo da ótica, dependendo de como você vê e dependendo do que acontece. Okay? Então eles podem estar vinculados um com o outro, sim, e um pode provocar o outro, tá? Quando estamos com medo, o corpo entra no chamado modo de luta, fuga, congelamento, que a gente já vem falando isso em outros vídeos, né? O nosso corpo, o que acontece com o nosso corpo? Aumenta a frequência cardíaca, você hiperventila, as suas pupilas dilatam para você ter o foco maior, né, visual. Na questão da frequência cardíaca, o próprio corpo, ele começa a bombear mais sangue para os músculos e para as mãos e os pés, que é por onde a gente corre, por onde a gente luta, se defende, enfim. O sistema digestivo, assim como outras ações, também desaceleram, né? O nosso corpo, ele deixa de enviar energia para essas atividades e prepara para você fugir, por exemplo. E existem algumas alterações neuroquímicas, por exemplo, liberação de adrenalina, de noradrenalina, que são responsáveis por ficar esperto, por ficar alarmados, aumento do cortisol, e esse aumento do cortisol que faz parte, por exemplo, da nossa questão digestiva, a diminuição da serotonina e da dopamina. Então você não tem motivação, você não se sente bem, está meio apático, enfim, e por aí vai. Na mente, o que acontece? Diminui a atividade pensante, né, o córtex pré-frontal, e ficamos mais reativos e mais impulsivos. Não pensamos com clareza, né? A gente, quando está com estresse, realmente a gente não pensa com clareza, né? A nossa visão periférica também diminui e por aí vai. Quais são as frases que nós falamos a nós mesmos quando a gente está com medo? E aí eu trouxe frases dependendo de que tipo de medo que você tem, né? Como é que ele está sendo ativado? Por meio do congelamento, por meio da fuga, por meio da luta? Então eu trouxe as seguintes frases. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo começar. E se eu errar? Melhor esperar mais um pouco. Parece que a minha mente está travada e tudo ao meu redor é muito pesado. Sinto dor no estômago, sinto peso nos ombros, não sei por onde começar. Então, melhor nem tentar agora. Como vocês podem ver, o congelamento, ele faz com que a gente procrastine. É uma forma de não fazer alguma coisa, porque é o medo que congela. O medo da fuga, né, do flight, aí você dá uma desculpa produtiva. O que seria uma desculpa produtiva? Você ativar as muletas. Então, eu deixo de fazer determinada tarefa em função de outras e eu tento compensar. Então, eu fujo. E aí, o que eu faço? Eu não vou fazer aquele relatório, mas eu vou lavar a louça, eu vou estender a cama, eu vou levar o cachorro para passear, eu vou fazer qualquer outro tipo de atividade que não seja aquilo que eu preciso realmente fazer. Você quer ver uma que acontece direto com você e com a maioria das pessoas? Você tem uma tarefa para fazer, aí você diz assim, não, agora eu vou jogar um pouquinho, você pega o celular. Ou então você pega e diz assim, né, você pega o celular, ou então, não, vou ver Reels. Vou ver Reels aqui um pouquinho, só um pouquinho, uma meia horinha. E aí o que acontece? O teu sistema de dopaminérgico fica completamente descompensado. E aí você não termina tendo a motivação que você precisa para fazer o que realmente importa, ok? Já no modo luta, o fight, você tem uma resistência, uma frustração, até uma raiva associada àquilo que você quer fazer. Sabe quando você tem que fazer uma tarefa? Por exemplo, eu tenho que passar roupa. Isso é um exemplo. Nossa, eu tenho uma raiva de passar roupa. Aí, será que eu preciso mesmo fazer isso?
Eu tenho que fazer isso? Não existe uma coisa melhor para fazer? E aí, quais são as frases? Isso é tão difícil que nem vale a pena. Eu odeio fazer isso, por isso eu estou adiando, ou é melhor nem começar. Por que eu tenho que fazer isso? Faz sentido? Eu preciso estar inspirado para começar. Hoje não é dia. Então você termina odiando a tarefa, colocando uma certa resistência, uma certa raiva, uma certa fúria naquilo que você tem que fazer, e obviamente você termina se desculpando, uma desculpa para você não fazer. É uma resistência, ok? Muito bem, agora como identificar o medo e sair dele? Identificando sinais no corpo, como por exemplo, você fica ofegante, a respiração curta, as mãos começam a suar, pensamentos acelerados começam a acontecer. E nesse momento, o que seria bom? Reconhecer que você está sentindo medo. Eu estou sentindo medo. Porque quando você reconhece que você está sentindo medo, é como que seu cérebro diz assim, opa, esse medo é pensado. Então, se é um medo pensado, vamos analisar melhor e fazer o contrário. O que não me traz medo? Ou então pensar da seguinte maneira, por que eu tenho tanto medo disso? Se é uma bobagem. Ai, gente, pelo amor de Deus, fazer um relatório, conversar com o cliente, já conversei com tantos clientes, já conversei com meu chefe todos os dias, por que eu tenho que ter medo disso? Então você termina trazendo de uma forma consciente e você termina ponderando. Entender a origem do medo. Esse medo é real ou é projetado por pensamentos do passado ou do futuro? É uma experiência que eu tive lá atrás? Mas será que essa experiência que eu tive lá atrás vai ser da mesma forma agora? É uma projeção que eu estou fazendo? E por que eu tenho medo de uma coisa que ainda não aconteceu? Pratique técnicas de regulação emocional, como por exemplo, respiração. Você pode se concentrar na inspiração e na expiração de forma mais lenta. Isso termina ativando o sistema nervoso parasimpático, te deixando mais zen. Ou usar técnicas de ancoragem no presente. Por exemplo, se você está com medo de alguma coisa, você pode fazer técnicas de relaxamento, do Jacobson, por exemplo. Você pode pensar naquilo que você está fazendo. Como assim você vai pensar naquilo que eu estou fazendo? Vamos supor que você está com medo de novo de não fazer tal coisa. Não, eu vou vir para o presente. Então, o que eu estou fazendo agora? Ah, vou lavar louça. Então, eu não gosto de lavar louça, me cansa. Eu procrastino isso. Mas aí, o que você faz? À medida que você vai lavando, você vai falando, olha, agora estou ensaboando esse prato. Esse prato é de vidro, tem que tomar cuidado. E aí você vai fazendo e vai falando para você aquilo que você está fazendo. Porque à medida que você está fazendo e você está falando, você está meio que explicando para o teu cérebro que ele não precisa ter medo. Então você está vivendo o presente. E conversar com a sua síndrome do impostor. É como se ela vem aquela vozinha da autocrítica, começa a te criticar, fala com ela. O que você está tentando me ensinar? O que você está querendo me dizer? O que esse medo quer me ensinar? Transforme, portanto, esse medo num aliado. Em alguém que está te ensinando alguma coisa. Que o medo, bem ou mal, assim como o medo, a culpa, todas as emoções, terminam nos ensinando alguma coisa que a gente precisa aprender para a gente seguir adiante, para a gente evoluir. Muito bem, saímos do medo e vamos para a comparação, no segundo item. Origem e causas na neurociência. Então, a comparação é um mecanismo natural que o cérebro, amplificado por padrões disfuncionais de pensamentos e crenças negativas. Mas assim, normalmente a gente termina se comparando com pessoas que são similares a nós, ou que estão dentro da nossa roda de amigos, ou no nosso trabalho, porque isso é natural, isso é normal do ser humano. A gente se compara, a gente imita, né? A gente tem isso em nós. Então, o que acontece? Existe uma disfunção nessa questão da comparação. O córtex pré-frontal começa a entrar em atrito com o nosso sistema límbico. E a partir disso, as inseguranças elas se intensificam e aparece a dúvida. E aí a gente tem essas comparações distorcidas. A gente termina se comparando com alguém que está mais lá na frente e a gente se desmerece. A gente cai no desmerecimento, na baixa autoestima. Então, até que ponto essa comparação é saudável? A comparação é saudável quando você pega essa comparação e ela serve de referência para você fazer alguma coisa, algum projeto, algo que você está evitando. E o circuito de recompensa também, ele entra meio que em pane, porque ele libera dopamina, só que essa liberação, ao invés de ser uma liberação
transformada em motivação, você procurar recompensa e nessa recompensa você aprender alguma coisa, existe um déficit. Você cria um déficit mental entre aquilo que a pessoa está fazendo, aquilo que a pessoa tem, aquilo que a pessoa é e aquilo que você pode ser, ter ou fazer. E o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que traz essa resposta ao estresse, né? Liberando mais cortisol, o que amplifica aquele pensamento ansioso, de dúvida, de desmerecimento, de baixa autoestima. As causas psicológicas, elas podem provir de uma origem social, de viver em sociedade, de a gente ter determinados padrões, que é medido por conquistas externas. Porque a nossa sociedade, ela traz mais merecimento, mais sorte, dá os louros a quem ganha mais, a quem tem mais, a quem tem um status diferenciado. Então, isso pode também provocar, obviamente, a questão da comparação e aquela comparação negativa, né? Aquela que entra em déficit, aquela que entra numa disfunção, certo? Crenças limitantes, porque a síndrome do impostor, né, ela costuma estar associada a padrões de perfeccionismo, a padrões de desmerecimento, a padrão de você dizer que você não é aquilo que você tem que ser, que você teve sorte, e por aí vai. E por último, os vieses cognitivos. Não podia deixar de acontecer aqui. O que são vieses cognitivos? São bugs que estão na nossa mente. É como se esses vieses cognitivos já viessem de fábrica, como se você pega um celular e já tem aqueles aplicativos que você não consegue retirar, e que muitas vezes os aplicativos só servem para atrapalhar o funcionamento do teu celular mais do que ajudar. Então esses vieses funcionam mais ou menos assim, fazendo uma analogia, uma comparação. Então todos nós temos esses vieses na nossa mente, e nesse caso são mais exacerbados, sejam mais amplificados, como por exemplo o viés da negatividade, que faz com que nós foquemos os pontos fortes da nossa referência nos nossos pontos fracos. Então, o cara que tem muito mais experiência em algum quesito, a gente termina trazendo isso, ao invés de trazer isso como uma inspiração, a gente termina se comparando de forma negativa, ok? E tem vários outros viés de confirmação, que a gente pode trazer de um ponto de vista negativo. Quais são as frases das pessoas que se comparam no sentido negativo que elas falam para si mesmas? Eu nunca vou ser tão bom quanto fulano. Por que parece tão fácil para eles e tão difícil para mim? E se eu fosse mais rico? E se fosse mais bonito? E se fosse mais inteligente? Eu teria mais sucesso. Mas é claro que se eu tivesse tido as oportunidades que fulano tem, eu também estaria assim. E o famoso, e se eu fosse? E se eu fosse assim? E se eu fosse assado? Se fosse bonito? Se fosse, né? Como seria se eu fosse, se eu fosse? E aí você fica nessa projeção e a dúvida fica aparecendo o tempo inteiro, porque você coloca muito mais atenção na dúvida, né, nos teus pontos fracos, do que de fato naquilo que vai te agregar, nas nuances que a gente falou no vídeo anterior. Quem tem síndrome do pânico é 880. Não consegue ver nuances. Não consegue dizer assim, olha, eu sou bom, eu sou muito bom. Não, ele tem que ser. Ou ele é péssimo, ou eu sou excelente, eu sou perfeito. Quem tem a síndrome do pânico não consegue enxergar essas nuances, ok? E como identificar e lidar com essa comparação? Você tem uma sensação de inferioridade quando você vê o sucesso alheio? Como você se sente? Você tem que se perguntar isso. Se você de fato se sente mal, eu te dou um conselho. Cuidado com as redes sociais. Que as redes sociais mostram uma realidade que não existe. Mostra um perfeccionismo, uma excelência que não existe. Porque todos nós somos seres humanos. Nós erramos e nós temos medo de muita coisa. E os dias não são perfeitos. Não existe isso. No universo não existe isso. Ok? Ver o sucesso alheio me faz bem ou não? Incapacidade de valorizar as suas conquistas. Isso, assim, é uma assinatura de quem tem síndrome do impostor. Quem tem síndrome do impostor não se acha merecedor. Acha que tudo que faz foi por golpe de sorte. Ou porque Deus foi bom, ou porque foi o momento certo na hora certa. E como lidar com tudo isso? Pratique a gratidão, né? Pequenas conquistas, pequenas metas alcançadas, celebre cada uma delas. Isso vai te fazer muito bem. Vai trazer essa característica de se autovalorizar, de saber que você é bom naquilo que você faz, certo?
reduzir gatilhos, ou seja, limitar redes sociais ou lidar com pessoas que são tóxicas. Existem pessoas que são tóxicas. Ou você as vê como tal. Então, reduza esse relacionamento. E faz uma reestruturação cognitiva. Questione esse seu pensamento automático. Traga a síndrome do impostor como uma professora e não como uma inimiga. Então, o que eu posso aprender com essa comparação? O que eu posso aprender com medo? O que eu posso aprender com a culpa? E por aí vai. E por último, não menos importante, vamos falar aqui de um tema muito interessante, que é a desconexão com o seu futuro. A desconexão com o seu objetivo, com o seu propósito, com aquilo que você quer fazer. Qual que é a origem? Quais são as causas? As causas são N. Eu trouxe algumas e a gente vai passar elas muito por cima. Não vou abordar muito elas de um ponto de vista muito técnico, senão vai ficar muito longa essa nossa aula. Então, são causas fisiológicas. Pode ser desde deficiência de vitaminas e nutrientes, que diminuem o foco, que tiram você, você não tem energia mental, você não tem disposição, etc. Desregulação hormonal, seja pela idade ou porque você termina tendo alguma coisa que descompensa esses processos hormonais, essa produção de hormônios, né? Principalmente você é uma pessoa muito preocupada, você é uma pessoa muito reclamona, então isso termina fazendo com que o nosso cérebro traga muito mais cortisol, porque você está muito mais estressado, você é uma pessoa estressada. Fadiga física e mental, por quê? Porque você priva seu sono, você não dorme como deve ser, você dorme à noite com o celular, você dorme com a luz muito clara, né? Você não faz um detox antes de dormir, vamos dizer assim, você não dorme direito, né? Você é uma pessoa que tem um sono muito leve, eu sou uma pessoa assim. É uma pena que cair, eu já tô com os olhos assim, meu sono é terrível, né? Mas não porque eu tô preocupada, porque ele sempre foi assim, o meu sono é muito leve, né? Isso é muito ruim, porque você tem que fazer de 5 a 6, 7 ciclos de sono. Ou seja, dormir de 6 a 8 horas. Isso é o normal, tá, gente? Estilo de vida sedentário, você não se exercitar, você não fazer caminhadas, isso reduz a neurogênese, que é a fabricação de novos neurônios, né? E a cognição, obviamente. Você não tem uma cognição, você não consegue pensar com clareza, né? Você não consegue aprender de forma certa. E doenças ou condições subjacentes, como hipotireoidismo, diabetes descontroladas e outras doenças crônicas, que também fazem com que você não tenha foco e você não consiga se ver no futuro. Você não consiga trazer esse eu do futuro para você, esse objetivo, essas metas, ok? Causas mentais e psicológicas, como transtornos psicológicos de todos os tipos, pode ser por uma descompensação hormonal, pode ser por uma descompensação mecânica do nosso cérebro, e aí por aí vai. Ter depressão e apatia, você não consegue se projetar, você não consegue trazer nada de objetivos para a sua vida. Estar com a síndrome do impostor também, porque como você tem medo, você não se projeta, você não consegue ver no futuro, você não consegue se ver daqui a um tempo. Traumas e crenças limitantes, autoimpostas ou impostas durante o seu crescimento, o seu desenvolvimento desde criança. Pessoas que sempre falaram assim: você não pode, você não deve, isso não é para você, você nunca vai chegar a isso. Então aí você não consegue ter uma visão, você não traz essa clareza para você, porque você foi criado num contexto que não é para isso. Falta de merecimento, obviamente, como eu acabei de falar, e baixa autoestima. A pessoa que não tem, que não se acha merecedor ou que tem uma autoestima muito baixa, obviamente não consegue se ver no sucesso. E eu não estou falando de coisas mirabolantes. Eu estou falando, por exemplo, de um simples emagrecer 5 quilos, fazer aquele projeto, fazer aquela palestra, ter aquele relacionamento, querer me relacionar com aquela pessoa. Fatores neuroquímicos e cognitivos, né? Desconexão com o córtex pré-frontal, que é a área que faz o planejamento a longo prazo, né? E a desregulação do circuito de recompensa. Você não tem fé, você não tem motivação para ser ou para ter alguma coisa ou para fazer alguma coisa. Você não consegue ter isso na frente, tá? Fatores comportamentais e ambientais, como por exemplo, ter rotina exaustiva, falta de estrutura, falta de clareza, falta de rotina em si também, falta de clareza também sobre os valores pessoais, o que me move, né, a chegar lá. Como eu não tenho valores, eu não sei como chegar lá, eu não tenho um porto, eu não tenho um destino, e eu não tenho valores que me levem até isso. Porque se você não tem valores,
E eu não tô falando de moralidade aqui, de ética, não tô falando nada disso. Tô falando assim, por exemplo, quais são aquilo que você não abre mão? Eu não abro mão da verdade, eu não abro mão da totalidade, eu não abro mão de ser uma pessoa justa. Se você não tem valores, você não sabe para que lado você vai também, ok? Consumo excessivo de distrações, estar sempre no celular, sair pela tangente, buscar muletas e por aí vai. Que mais? Falta de referências. Como você não sabe aonde você quer chegar, como você não tem valores, você também não tem referências. Eu não tenho uma referência, por exemplo, eu vou estudar física. Aí você tem que ter referências. Quem vai ser o físico que você vai seguir? Que caminho você vai trilhar? Porque física tem N coisas. Terapias. Eu vou ser terapeuta. Quem vai ser tua referência? Que tipo de terapeuta você quer ser? Que tipo de terapia você quer estudar? Reiki? Você quer estudar Access Conscious, né? Você quer ser uma psicóloga? Então, quem vai ser a tua referência? Quem que vai te ajudar nisso? Você precisa disso. Você precisa mentorar e ser mentorado também. Comportamentos nocivos. O que seriam comportamentos nocivos? O bom vivan. Cara que não quer saber nada com nada. Deixa a vida me levar. Um dia eu tô aqui, outro dia eu tô lá. Gente, eu não tô dizendo que você não tem que ter liberdade, mas você tem que ter um objetivo na tua vida. Você tem que ter metas, você tem que ter foco. Você tem que se conectar com alguém lá no futuro. Para você ser alguém na vida. Para você ter alguma coisa lá na frente. Fatores espirituais e de propósito que fazem com que eu não me conecte, né? A falta de sentido na vida e as crises existenciais. Eu não sei lidar com elas, eu fujo delas, eu tô nem aí, eu não me conecto com nada, eu não acredito em nada. E assim, quando eu falo não acredito em nada, você não precisa acreditar em Deus, mas acreditar num porto, acreditar num destino, acreditar em alguma coisa. Porque a espiritualidade, na verdade, não se trata de religiosidade, se trata de você saber aonde você quer estar, aonde você quer ir, tá? Falta de autoconhecimento, a pessoa que tá nem aí pra sua consciência, nível de consciência, tá nem aí pra qualquer coisa. E, principalmente, falta de fé e motivação. A fé aqui, quando eu falo de fé, de novo, eu não estou falando em religiosidade. Eu estou falando ter fé em você. Ter fé em alguma coisa. Ter fé no futuro. Ter uma motivação, alguma coisa que te motive para você ir a algum lugar quando você acorda, todos os dias. Ok? E quais são as frases que nós relacionamos quando a gente não consegue se conectar com esse futuro? Eu não sei o que eu quero da vida. Parece que tudo que eu faço não tem sentido. Eu não consigo me imaginar daqui a 5 anos, daqui a 3, daqui a 10, daqui a 20. Eu nunca consigo alcançar o que planejo, então nem tento mais. Ou eu sinto um vazio existencial e não sei para onde ir. Só que assim, você pode falar essas frases, mas você tem que procurar uma resposta para elas. Se você não procura uma resposta, de nada adianta. Você ainda vai continuar nessa questão de você não ter um porto, um lugar, um destino. E para quem não tem destino, qualquer lugar é um lugar, é um fim. Ok? Como identificar e o que fazer para sair dessa? Bom, algumas perguntas que você pode fazer. Maiêutica socrática. Eu tenho clareza aonde eu quero estar, aonde eu quero ir, ou o que eu quero fazer daqui a 10, 5 anos? Eu me vejo assim? Observe o que você sente. É desesperança ou medo quando você pensa no futuro? O que você sente? Traga essa sensação, traga essas emoções. Trabalhe elas, você precisa trabalhar isso. Evitar pensar em metas ou planos, preferindo se focar apenas no dia a dia. Evite coisas a longo prazo, muito longo prazo. Se você não está conseguindo ver o teu futuro, você não está conseguindo se conectar com isso, partilhe essas conquistas em coisas menores. Eu acho que você já deve ter ouvido falar isso. Muita gente fala sobre isso, principalmente o pessoal que é especialista em produtividade. Se você não consegue ter um objetivo muito longo, trace metas menores para você chegar lá. Vou te dar um exemplo. Eu quero escrever um livro. Então tá bom, você não vai escrever um livro de supetão. Faça atividades, desenhe, estruture, faça um planejamento e todo dia faça de pouquinho em pouquinho. Particione. Então, particione isso. Cuide do básico, priorize alimentação, sono, exercício físico, tudo isso para ajudar o seu cérebro a funcionar melhor.
Reduza a sobrecarga emocional. Pratique meditação, yoga, enfim, e outras técnicas que vão te ajudar muito nessa questão da percepção, nessa questão da concentração, do foco. Busque autoconhecimento, leia, instrua-se, faça cursos que vai te ajudar e muito, principalmente naquele projeto que você quer fazer, que você tem tanto medo. Tenha um diário e faça-se perguntas como: o que me dá alegria? O que me faz sentir útil? Porque esses pequenos itens vão construir o teu eu da manhã. Procure suporte. Se você, diante de tudo isso que eu te falei, ainda você não consegue se ver no futuro, ainda você não consegue chegar lá, procura um terapeuta, procura um psicólogo, seja com qualquer tipo de terapia, desde psicologia clássica, né, psicanálise, ou de outra forma, faça terapia comportamental, cognitiva comportamental, faça hipnose, PNL, procure alguém que consiga te ajudar a você visualizar o teu eu do futuro, você se conectar com aquilo. Isso é imprescindível para tudo que você faz na vida, porque todo mundo nasce com um propósito, e o propósito ele muda de acordo com o setênio que você se encontra, de acordo com aquele momento da tua vida. Provavelmente quando você tinha 21 anos, teu propósito é diferente de hoje, que você tem 30, 40, 50. É claro que vai ser diferente, mas você precisa ter um destino. Muito bem, dito tudo isso, Selva, por onde eu percebi que eu tenho a síndrome do impostor? Por onde eu começo? Quem pode me ajudar, né? Eu tenho um grupo de apoio chamado Princípio Saindo da Inércia. Se você quiser, eu vou colocar aqui na descrição. Acessa lá, entra lá. Lá você vai ter práticas, lá você vai conversar com pessoas que também se encontram no mesmo patamar. Eu vou deixar pílulas para vocês, eu vou deixar as minhas experiências, porque eu sou acometida de síndrome do impostor. Então, eu trabalho isso dia a dia. É fácil, Selva? Não, nada é fácil, mas é simples. Você consegue chegar lá. Você consegue lidar com ela muito bem. Okay? Você consegue se desbloquear, você consegue se conectar com um futuro, com um destino, e você consegue trazer uma nova realidade para sua vida. É só treinar, ok? Na nossa próxima aula, essa aqui é a nossa última aula falando sobre a síndrome do impostor. Mas, na próxima aula, eu quero trazer uma coisa que todo mundo fala o tempo inteiro. Lei da atração, cocriação. Será que tudo isso também está ligado com a síndrome do impostor? Com a conexão, com um destino, com um objetivo que eu tenho e com a manifestação disso? Será que tudo isso tem causa na ciência? Então, se você quer saber, vem comigo na próxima aula, no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, me dá esse like, que você me ajuda, você ajuda muito ao canal e você compartilha com outras pessoas que talvez estejam precisando dessa luz, de entender um pouco mais sobre a síndrome do impostor em direção à manifestação de uma nova realidade. Gratidão pela sua atenção e a gente volta a se ver no próximo vídeo. Beijos, aloha, até lá!